No vídeo de hoje, cara, vamos falar aí da chegada oficial de Crespo, que já deu até entrevista coletiva. E, cara, o mercado da bola, então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. A reapresentação está marcada para quinta-feira, dia 26. Alguns jogadores já estão fazendo atividades. O Juan Dineno está querendo recuperar a forma física. Os machucados, Lucas Moura, Oscar Ferreirinha e Marcos Antônio, querem aproveitar esses últimos dias para dar um gás na recuperação e ficarem logo à vontade do treinador. Enfim, mas o elenco completo só a partir de quinta-feira. Estreia do Crespo pode ser no final de semana, dos dias 12, 13 e 14. Se o Flamengo não chegar à final do Mundial de Clubes, ou no dia 16, contra o Bragantino em Bragança Paulista. Primeiro jogo dele com torcida, isso não aconteceu na primeira passagem, vai ser aqui no Morumbis, dia 19, contra o Corinthians. E Juan, zagueiro, está deixando São Paulo, não houve acordo com o Sassuolo, ele volta à equipe italiana e o São Paulo fica sem um dos principais zagueiros aproveitados por Zubeldia nesta temporada. Acho que a gente está começando o Tricolaço às 18 horas também por conta do Mundial, do Copa do Mundo de Clubes, né? Então a entrevista... Estamos no ar de novo? Peraí. Nós voltamos? Voltamos. Voltamos? Voltamos. Então tá bom, a gente está aqui de volta depois de uma pane. Alô, Enel, um abraço aí para vocês, uma empresa aí de origem italiana que tem cuidado aí do abastecimento da eletricidade na cidade de São Paulo, mas estamos de volta. Arnaldo Ribeiro, então, vou pegar daquele ponto. Gostou da primeira entrevista coletiva no governo Crespo 2? Gostei. A Lei vai falar mais detalhes da primeira conversa, né? Ele estava lá presente, sempre o cheiro não é exatamente da grama da sala de imprensa, traz muitas coisas. Foi um primeiro alô do Crespo um pouco diferente daquele primeiro alô lá de antes, né? Da época da pandemia, não só por conta da pandemia, mas por conta do idioma, por conta da maturidade, e talvez de uns quilinhos a mais, de uns cabelos brancos a mais. São 4 anos de diferença e acho que o São Paulo passa a viver aqui uma nova era. Falava, né, Maurício, que é uma troca, entrevista, recomeço em meio ao torneio de Copa do Mundo da FIFA, de clubes. Por isso começamos hoje às 18 horas para fugir do Bayern e Benfica. O Benfica ganhou. O Benfica vai jogar na chave do Palmeiras e Botafogo. O Bayern vai enfrentar o Flamengo e o São Paulino está cansado de secar adversários, né? Não vai ser no passe de mágica da troca de treinador que essa coisa vai mudar. Mas essa é uma questão. O São Paulo está vivendo há algum tempo essa situação de, digamos, torcer mais contra os outros do que pelo próprio time, por conta das dificuldades que o São Paulo tem apresentado nos últimos anos. Aliás, o Crespo sabe muito bem disso. Confirmou na coletiva e viveu um outro tempo ainda mais difícil, né? O tempo da pandemia. Eduardo Tironi, muito boa noite. Você sabe que o Hernan Crespo tem uma passagem muito curta, né? Embora tenha ganhado um título foi naquele contexto de pandemia. Fevereiro então ou eu outubro. confesso que a gente precisa conhecer melhor Hernan Crespo. Eu acho que sim. Hoje, sobre a coletiva, eu não esperava grandes coisas. Acho que não é um cara tão legal de se ouvir como era o Zubeldia, e não é que eu prefira um ou outro, não é isso que eu tô falando, mas o Crespo é mais... Ele fala menos, né? Ele fala bastante, mas ele solta menos coisas. Ele fala editado. Fala editado, boa. Mas, sim, a gente conhece muito pouco o Crespo, embora seja o dia que ele mais tempo ficou, né? Em toda a sua carreira. É o São Paulo. Eu tenho expectativa sobre o trabalho dele, mas não acho que vai ser uma grande revolução no São Paulo, vai mudar muita coisa. Acho que vai aglutinar a torcida, acho que isso é importante. Gosto dele, ele sempre se emociona quando fala do São Paulo, né? Fala com respeito e com a adoração, que isso é muito legal, ainda mais para um clube carente como o São Paulo. Eu acho isso. Alexandre Salvador, você esteve lá, enviado pelos nossos canais, na entrevista coletiva, na apresentação do Crespo. Eu queria que você contasse um pouco as impressões que você teve, o que você viveu. Tinha muita gente lá, né? Não, foi assim, de longe, a cerimônia ou a coletiva de imprensa que eu vi, de fato, a sala de imprensa completamente lotada. Não tinha uma cadeira vazia sequer, teve até que o pessoal aí se remanejar para abrir espaço, porque além dos jornalistas, que eram muitos, de vários veículos, inclusive uma jornalista da Argentina que fez justamente a pergunta... Mili Portela. Mili Portela, que fez a pergunta que ele se emocionou. Pediu ali um momento para tomar uma água e eu,
num esforço de reportagem, trouxe a água. A garrafinha d'água. Bebida por... Tricolaço número 87, esse? Não, 98. Calma. Tricolaço 98 com a garrafa. Com a garrafa, a garrafa de Hernan Crespo. Essa água tem fluidos de Hernan. Nós vamos pedir pro Magno Nunes, que é um cara que celebra cerimônias, que faça uma espécie de batismo aí para essa água. Tá? Como é que isso se dá na prática, Tione? Vamos lá. Então vamos garantir a permanência na Série A. Como é que você fala isso pro treinador e pro elenco? Você está numa situação que o São Paulo está lá na 13ª posição, né? Uma coisa assim, o São Paulo ainda não entrou na zona de rebaixamento. Vai ter aí alguns jogadores recuperados. Você vai ter uma sequência até o primeiro jogo do Atlético Paranaense. São quantos jogos pelo Brasileiro? São 5 ou 6. Vamos ver se o Flamengo... Então você vai ter necessariamente uma prioridade para o Campeonato Brasileiro. É o que o Crespo falou. Vamos cuidar da urgência, que é ganhar pontos e dar uma tranquilidade em relação a Z4 para o São Paulo. Aí você está em oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional, tendo feito a segunda melhor campanha, decidindo em casa. E você está em oitavas de final contra um time da Série B, que é o Atlético Paranaense. Como é que você coloca essas duas posições em Copas em segundo plano? E chega e fala para o treinador elenco, olha, claro é o seguinte, vamos trabalhar aqui, mas o que importa é não ser rebaixado. Não, acho que não dá para fazer isso. Mas eu acho que as expectativas elas precisam ser claras sobre o que será, eu vou insistir, o que vai ser um trabalho bom do Crespo, né? Ao final do ano, quando terminar a última rodada do Campeonato Brasileiro. Vou pegar só uma mensagem aqui de Pega, assim, vocês só estão criticando, espera aí pra ver se o cara vai dar certo. Eu espero que dê. Não, pelo amor de Deus, a gente adora o Crespo, todo mundo quer que dê certo. Aqui, é o Paulo Martins. Vocês não aceitaram a saída do Zubeldia. Vamos torcer para que ele dê certo. Pare de criticar. Já foi o Zubeldia. Já foi o Zubeldia. Só tô dizendo que o São Paulo talvez tenha que pagar o Zubeldia lá na frente. Só guarde isso como informação. Maurício, não tem como fazer isso na prática, até porque o São Paulo fez a segunda melhor campanha da Libertadores. Não é que o São Paulo entrou aí no mata-mata das Libertadores por acaso. O São Paulo se matou para fazer a segunda melhor campanha da Libertadores, que é mais importante. Mas assim, vamos lá. O Flamengo, declaradamente, vamos ver se isso vai ser confirmado na prática, que é outro time em relação ao São Paulo, ele está em 3 competições também, certo? Ele está liderando o Brasileiro, ele está na Libertadores, classificou em segundo do grupo, não como o São Paulo, sim. Né? Vai jogar como visitante a decisão contra o Inter e está na Copa do Brasil contra o Galo, certo? Já foi falado pela direção, antes do Felipe Luiz, que contra o Atlético, a Copa do Brasil não será prioridade. O time não vai jogar com seus principais jogadores. Isso é uma tomada de decisão que vários clubes fazem com 3 frentes. Então, o São Paulo, até jogar a Libertadores, tem o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O São Paulo, assim como o Flamengo, podia falar, a Copa do Brasil é o meu torneio, importância. Eu não vou jogar com a minha força principal. Porque, vamos lá, Flamengo é o primeiro jogo, São Paulo. Bragantino. Corinthians. Aí, eu tô falando até o Atlético Paranaense, tá? Juventude fora. Fluminense e aí o Atlético Paranaense em casa também. Exatamente, né? Então, o mata-mata da Copa do Brasil vem antes do mata-mata da Libertadores, 100 semanas de intervalo com os jogos do Brasileiro. Então, o São Paulo não vai fazer isso. Isso não significaria pegar para o grupo de jogadores e falar vocês vão lutar contra o rebaixamento e esquece as Copas. Não, seria hierarquizar as Copas. Mas o São Paulo não fará isso. Então, a luta do São Paulo eventual, como o Leandro falou, contra o rebaixamento, ela só vai acontecer na prática se o São Paulo cair nas Copas. Aí todo mundo vai chegar, puta que pariu. Só tem que isso. falta fazer esse ano, a gente não pode cair. Até lá, vai ser tentar se classificar nas Copas. Porque a direção não tem coragem de tomar alguma medida. Mas você tem, antes das Copas, você tem 5 jogos. Certo. Né? Que o time vai com tudo. Que de repente pode... São jogos difíceis, claro. Porra, né? Mas o time pode ir com tudo e, de repente, quando chegar nesse momento, tá numa posição ali, 10º colocado, sei lá, com 6 pontos de vantagem então, em relação vamos lá. a um Z4, uma distância Entre os jogos do Atlético Paranaense, tem o Internacional em Porto Alegre. Qual jogo você jogaria com a tua força máxima? Internacional em Porto Alegre ou Atlético pela Copa do Brasil? Na minha visão, não tem nem dúvida, é Inter. E não vai ser assim, né? A gente sabe que não vai ser assim. Se nós chegarmos lá em dezembro, o que você vai considerar? Pô, Crespo, legal, tá bom. Pré-Libertadores. Pro ano que vem. Algum lugar na Sem pré-Libertadores. Sem taça. Não, sem taça. Não... Tá. Isso não é... Não tô reclamando, não. Acho que tá legal. Olha, assim. diante de todas as dificuldades, e assim, por isso que eu acho que
as pessoas às vezes têm má vontade, acho que, de entender. Porque, e aqui eu não vou ficar fazendo proselitismo, nem ficar lambendo o amigo aqui, mas é porque eu concordo muito. O Arnaldo falava assim, no final do ano passado, olha, vocês sabem onde é FDIC? É restrição? É não sei o quê? Vocês sabem o tamanho da encrenca? Para 2025? Para 2025? Olha, e é isso. Então, assim, sendo muito honesto, só de não cair já tá bom. Para mim, sim. Se houver balanços, reportes... financeira aí não depende do Crespo, né? Sinceros, honestos e periódicos da diretoria, dizendo estamos realmente melhorando as finanças, diminuindo a dívida, o que até agora não aconteceu. Fato. Mas isso aqui não depende do treinador, o que eu acho, não, nada do treinador não tem nada a ver com isso. Pegando um pouco do objetivo esportivo inicial ali do Tironi, porque o Tironi, acho que ele tá pensando na frustração que seria o ano que vem. O São Paulo, até pela relação que o São Paulo tem com esse torneio, ele deveria ter como meta sempre disputar a Libertadores no ano seguinte, né? Voltar à Sul-Americana seria uma questão... Frustração. Agora, você não consegue fazer isso reduzindo o seu elenco sem fazer prioridades. Então, a partir do momento que o São Paulo quer ganhar a Copa do Brasil também, etc e tal, fica mais difícil você jogar pela pré-Libertadores no Brasileiro, né? E lembrando que o São Paulo vai jogar até dia 21 de dezembro desse ano, e aí vai ter que jogar em fevereiro lá, pau dentro, pro mata-mata da pré. Aí cada vez mais fica dependendo de uma conquista na Copa para você jogar a Libertadores no ano seguinte. O que é difícil, né? O que o São Paulo fez no Brasileirão do ano passado, que foi que muita gente achou que era trivial, é muito difícil com o nível de investimento do São Paulo. O São Paulo vai precisar mais do que nunca do seu torcedor para levar esse ano, que é um ano complexo. Nós saímos da análise do Palmeiras no Mundial contra o time do Messi para a apresentação do Crespo. E o que a torcida do Palmeiras não faz aqui no Brasil, está fazendo lá nos Estados Unidos, o São Paulo vai precisar que a torcida do São Paulo faça aqui. Sem dúvida. Para ganhar jogos no Brasileiro na marra, no grito e tudo mais, daqui para frente. Olha quem apareceu, apareceu na apresentação, tal, cumprimentou o Crespo, falou que a estrutura está um pouco melhor. Bom, chegou e falou uma frase que é óbvia, mas é interessante. Bom, se tivesse tudo bem, não teriam me chamado, né? Na chegada. Essa pergunta foi, na verdade, uma resposta ao São Paulo... mesmo com o apoio de público, coisa que ele não teve na primeira passagem, né, porque era a época da pandemia, estar com muita dificuldade de vencer jogos em casa. Foi essa a pergunta. Ele falou, se tivesse tudo bem, não teriam me chamado, né? Era uma das questões. Assim, em termos, primeiro, explicando, né, o Portunhol foi substituído nessa primeira entrevista pelo Espanhol. Ele até pediu desculpas, disse que era diferente dos Beldia que falava espanhol. O Crespo, quando trabalhou em São Paulo, fez o possível, fazia vários cursos de português para falar o portunhol e falava português. Ele falou, cara, eu estou praticando muito pouco e nessa primeira entrevista gostaria de falar espanhol para ser bem compreendido. O conteúdo das entrevistas do Crespo, o conteúdo não é similar ao das entrevistas do Zubeldia, ele vai menos além da pergunta. O Zubeldia ia bem além da pergunta. O que deu a perceber, Tironi, é que não vai ser apenas com a troca de treinador que o São Paulo vai melhorar, né? Não há perspectiva de grandes contratações. Então, eu acho que o São Paulo, a partir da troca do técnico, isso está no ambiente, está sentido. Todo mundo vai ter que trabalhar mais e melhor para o time sair dessa situação no Brasileiro. Além do... meus amigos, o Crespo is back, né? Como diz o Exterminador, ele voltou. E, bem, foi bem claro que não tem uma fórmula mágica, né? E que a prioridade é o brasileiro, graças a Deus. Até porque é óbvio, né? Os 5 primeiros jogos de São Paulo serão no Campeonato Brasileiro e jogos duríssimos. Espera-se que até lá o São Paulo esteja com o elenco todo à disposição, pelo menos, exceto o Caleri, né? Até porque o Luiz Gustavo até ele também já está correndo em campo, né? Mas ainda que esteja sem o Luiz Gustavo, sem o Caleri, mas com os demais já é uma melhora quantitativa grande. E agora é aguardar, né? A partir de amanhã, os treinamentos do São Paulo Futebol Clube, que vai se preparar até o Flamengo chegar na final mundial, né? Vai até o dia 16 de julho, que seria o jogo contra o Bragantino, se não antes, 12 ou 13 de julho contra o Flamengo. Ambos os jogos fora de casa
jogos difíceis, lembrando que o Bragantino tá lá em cima da tabela, o Flamengo também. Então, São Paulo vai ter que aí buscar arrancar pontos, né? É isso, acho que ele não tem grandes expectativas com relação a Crespo. Ele deixou claro que ele não é um cara de um sistema tático só. E foi bem claro, não vendeu nada, não vendeu nenhum peixe que ele não possa pescar, né? Ele falou que vai fazer o melhor que ele pode para tirar o São Paulo dessa situação. Ponto. Falando do mercado da bola inexistente do São Paulo, né? A gente só vai falar de venda. O Vinícius está indo para o Santos. O Ângelo já foi vendido há um tempo no clube francês. Agora o Matheus Alves, qualquer hora, deve ter uma oficialização da venda dele lá para a equipe russa. Lucas Ferreira é outro jogador que também está sendo interessado aí pelo Krasnodar, né? Mas parece que a primeira proposta foi baixa. O Juan, zagueiro, tá indo embora, conforme o Eduardo Afonso falou, apesar que no GE tá falando que São Paulo vai tentar retomar negociações para tentar obter o jogador. E a gente só tá falando de saída, né? Já se falou de André Silva, já se falou de Pablo Maia. Então, até onde, né? Até quando? Até porque não é claro, né? O senhor Burgueirinho, lá, nosso presidente, ele senta lá na mesa e não aceita responder nenhuma pergunta antes da entrevista do Crespo, né? Tá complicado, realmente tá complicado. Não existe uma comunicação clara sobre esse projeto FDIC São Paulo. A gente não sabe se tá superavitário ou não, só escutar ele numa entrevista ou outra falando que as coisas estão caminhando, mas caminhando de que maneira, né? Ele não apresenta nada. Então, vamos acompanhando, né, todos preocupados com a situação de São Paulo dentro e fora de campo, esperando, com muita esperança, que as coisas estejam melhorando, mas essas últimas vendas de São Paulo aí foram pífias, né? Foram muito abaixo. E o São Paulo vai se enfraquecendo, né? Porque reforço que é bom, a gente já falou do Danone, né? Danone não, brincadeira da parte de Nino, né? Que chegou e é só, né? Acho que o Crespo pra mim sabe da situação do São Paulo. Não tem muita opção ali para ficar pedindo reforço. Vamos ver o que aparece. Já estamos falando em Thiago Mendes no Vasco. Então, não tenho grandes expectativas com relação a esse mercado da bola de São Paulo no meio do ano, não. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas, nas notícias, nas novidades de São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações se puder nesse vídeo. Como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu!